O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Bom dia a todos que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Também aqueles que estão conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Vocês são de Alagoas, Maceió. Isso, Alagoas. Itabira. Bem-vindos. Deus abençoe e guarde a vocês. Espero que possam aproveitar bastante a estadia nesse dia lindo, tão fresquinho, porque hoje está fresquinho, nem está frio. Sejam muito bem-vindos. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, que Deus abençoe e guarde a você. Nós nos encontramos nesta terça-feira da segunda semana da Páscoa e gostaria de, diante da oportunidade de presidir as duas Eucaristias do dia de hoje, de olhar com vocês para a riqueza daquilo que nos é apresentado na Escritura, tanto nos Atos dos Apóstolos, como também no Evangelho de João. E acredito que num itinerário crescente. Daí, aqueles que nos acompanham poderão, na parte da tarde também, acompanhar a sequência de toda essa reflexão que nós vamos fazer. Mas espero que Deus, na sua infinita bondade, conceda-me a graça de não esgotar, de não deixar de passar aquilo que não é esgotável, que é inesgotável da riqueza da sua palavra. Tivemos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37, onde fala que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Isso significa que eles tinham uma intimidade tão profunda e o mesmo motivo para viver. Alma, que significa o sopro da vida, ânima, aquilo que move. Eles tinham uma coisa que os movia, aquilo que era o fundamental para que continuassem unidos. E coração, que na Sagrada Escritura lembra exatamente aquele lugar mais íntimo, mais particular, que só Deus alcança. Aquele lugar único que só nós e Deus sabemos o que tem. Onde algumas vezes nós nem mesmo falamos, só pensamos. Sabe aquela coisa que só a gente pensa e que ninguém deve ficar sabendo porque é particular demais? Entendem o que quero dizer com isso? Então, aqui a riqueza da Escritura quer dizer exatamente, eles tinham um único motivo para viver, uma razão de suas vidas, e aquilo que os fazia tão unidos e tão próximos era algo tão profundo
que passava simplesmente da busca de dar a satisfação para alguém. Então, dentro daquele lugar tão precioso que eles possuíam, tão íntimo, e aquilo que movia a vida de cada um deles era uma só coisa: o fato de terem se encontrado com nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e fez com que suas vidas todas mudassem. E a partir desse encontro, eles entendem também, começam a desenvolver, e esse é o objetivo de Atos dos Apóstolos, da boca na escrita de Lucas, para dizer o seguinte: agora nós temos que chegar até os confins do mundo para que todos encontrem essa mesma riqueza que nós nos encontramos. E essa riqueza é tão única que ela não pode ficar somente para cada um de nós. Entretanto, essa riqueza e a compreensão desse caminho que precisam fazer leva tempo e um processo de amadurecimento. É muito conveniente para alguns dizerem: eu me converti, eu encontrei a Jesus Cristo. Mentiroso. Porque o processo de conversão cristã, ele é ininterrupto. Porque todos os dias precisamos fazer o caminho de redescobrir o Senhor como a única razão de nossa história. Todos os dias. E a cada dia procurar ser o melhor que se pode por Ele, porque Ele é o motivo, é a razão do nosso viver. Com Ele, porque sem a graça dEle eu nunca vou conseguir ser o melhor que posso. E para me encontrar com Ele. Esse processo, ele é ininterrupto. Os cristãos, os primeiros discípulos, fazem esse itinerário de, tendo encontrado a riqueza de nosso Senhor Jesus Cristo, cada um passar por um processo de contribuir para que o Evangelho chegue. E essa contribuição é da mais diversa possível, inclusive com aquilo que possuíam, nas mais diferentes formas. Alguns vão dizer, diácono Daniel, que Lucas era comunista. E não é. O porquê? O que quero dizer com isso? No tempo atual, numa falta de compreensão do que realmente significa conversão, nós pegamos categorias do presente e jogamos para a Escritura no passado e achamos que ela tem que responder a esses anseios. Quando, por exemplo, no Evangelho que tivemos, aliás, na Atos dos Apóstolos de domingo, onde se diziam, eles viviam e tinham tudo em comum. Aí vão dizer que esse discurso é, na verdade, um discurso onde tenta se retirar a propriedade privada, porque isso é comunismo e parará. É usar uma categoria de um julgamento ideológico, porque o comunismo é ideologia, atualmente, e tentar enxertar dentro da Escritura. E não é esse o objetivo. Só para colocar os parâmetros nos lugares certos para ninguém entender equivocadamente o que quero dizer. Aqui, São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, está dizendo uma coisa fundamental. Nós somos responsáveis por fazer com que o Evangelho de todas as formas chegue a todas as pessoas e todos nós precisamos contribuir. Alguns, vejam que coisa, alguns contribuíam colocando à disposição tudo que tinham. Era deles, mas colocava à disposição tudo que tinham. Eu me lembro de uma experiência que tive numa comunidade do interior, aqui de nossa região, onde as donas pegavam, traziam as panelas, outra trazia o fogão, outro trazia, e todo mundo fazia a festa da comunidade para justamente arrecadar o que era necessário, a fim de que fosse uma porta, fosse o som, fosse alguma coisa, aquela comunidade conseguisse se manter e mais, ajudar na catequese, ajudar na assistência a quem precisava. Eles faziam esse movimento, cada um colocava aquilo que tinha à disposição da comunidade, depois levava, mas era todo mundo trabalhando
por um único objetivo: fazer com que o Evangelho tivesse alguma incidência na vida daquela comunidade. Outros pegavam aquilo que tinham e colocavam como oferta, a fim de contribuir. Afinal de contas, quem paga a conta de luz, por exemplo, hoje? Quem paga, por exemplo, a limpeza? A gente gosta de chegar na igreja toda limpinha, não é? Banheiro arrumadinho. Quem paga a conta? E daí, imediatamente, vem um outro detalhe: existiam aqueles que vendiam o que tinham e colocavam à disposição. Davam. Percebam que existem formas diferentes de contribuir, e ainda tem aquela outra coisa que é Paulo que vai dizer lá em Coríntios, quando ele percebe que a comunidade de Jerusalém está passando dificuldades. É preciso que nós ajudemos os nossos irmãos, mesmo que alguns deles tenham sido o cão para nós, mas nós precisamos ajudar os nossos irmãos, porque nós não ajudamos as pessoas pelo merecimento, mas pela consciência da dignidade que elas têm. Porque se for pelo merecimento, isso é pagamento. Se é pagamento, então nós estamos exigindo de alguém alguma coisa. E aí vem outro detalhe: por que não pode ser assim, padre? Por uma coisa muito simples: se Deus fosse exigir que nós realmente fizéssemos um processo de conversão adequado e nós realmente tivéssemos um só coração e uma só alma, corremos o risco de muitos de nós ficarmos para trás. Porque nós temos na nossa cabeça, com o nosso Deus, a maioria das vezes, uma relação de troca e não de entrega. Então, o que quero dizer aqui com isso é que cada um contribuiu do modo com que podia, e cada um deve contribuir como pode. Mas aqui não é a questão simplesmente financeira, é a compreensão de perceber: eu sou parte de um caminho aonde o Evangelho deve ser anunciado, eu faço parte de tudo isso. Eu sou responsável por isso, não é ele ou outro, porque eu sou parte daqueles que receberam um mandato de Jesus Cristo simples: indo por onde quer que possam ir, anunciam o Evangelho a toda criatura. Indo. Enquanto vocês irem, não quer dizer para onde? Enquanto vocês caminharem, enquanto vocês viverem, enquanto vocês estiverem, cada dia respirando, que vocês tenham essa compreensão. São vocês que vão fazer com que a minha presença e o meu Evangelho continue no meio do mundo. É uma questão de consciência de que participamos de um coração, que é o de Deus, e somos movidos por uma única razão e por uma única força: o próprio Senhor. Daí extrapola exatamente toda e qualquer compreensão ideológica, seja de capitalismo, ou comunismo, ou qualquer outra coisa, que na verdade são só desculpas utilizadas, muitas vezes, para não nos dar a concretude do que realmente o Senhor nosso Deus nos pede na sua Escritura e no seu Evangelho. Ou vocês andam comigo, ou vocês não andam. É simples. Me digam uma coisa: as grandes discussões dentro de nossas comunidades, e até nas redes sociais, que às vezes dá até uma canseira a gente ver determinadas coisas, são baseadas em quê? São realmente baseadas no compromisso de fazer com que Jesus Cristo seja conhecido, ou justificar algumas ideias de algumas pessoas? Seja quem for, de qualquer ideologia. E isso significa, obviamente, que nós não entendemos, ou aqueles que estão falando não entenderam ou estão se esquivando do ponto principal. Ou vocês se encontraram comigo e a vida de vocês tomou uma outra coloração e uma outra motivação, ou então vocês são tão ignorantes quanto Nicodemos, que é a parte que quero desenvolver mais à tarde. Porque Nicodemos, ele é o exemplo do homem piedoso, que entende a Escritura, cita, mas falta algo aqui dentro, que só é possível encontrar
quando se encontra com Jesus Cristo na profundidade da clareza do novo dia que se dá quando entendemos a força do seu amor. E a força do seu amor é a força que tem uma única e simples palavra: amem-se como eu vos amo. Não como vocês se amam, mas amem-se como eu vos amo. E o amor dele tem uma medida tão pequena, aquela que todos nós já entendemos, que está expressa na cruz: entregar tudo de si. E eu disse no período da Quaresma, me lembro de uma frase que citei: quem não sabe o valor que tem, não sabe a força e a importância da sua entrega, porque qualquer um leva. Quem não sabe o valor que tem, qualquer um leva, porque se vende por ninharia. E tem tantas ninharias que estão nos comprando. Que o Senhor nos ajude a entendermos que o compromisso financeiro, pastoral, engajado na minha comunidade, até com aquela dona que eu tenho dificuldade, ou com aquele moço, naquela circunstância onde eu não acho tão bonito, nas celebrações comunitárias, na minha diocese, que todos nós possamos entender que ninguém pode viver o Evangelho isolado no seu cantinho. Isso não é discipulado de Jesus Cristo. Eu vou até falar mais baixo, porque quando a gente fala alto, dizem que é porque a gente não tem argumento. E eu falo com muita simplicidade. E agora aqui bem baixinho, só para vocês. Ninguém lá vai escutar, não. Quem não vive em comunidade não vive o Evangelho. Porque se assim fosse, se fosse para cada um pensar do seu modo, a gente não teria só isso aqui, ó, Sagrada Escritura. Porque foi a igreja, como comunidade de discípulos, que guardou a Bíblia para você ter em casa. Porque se fosse cada um pensar por si, nós teríamos muito mais coisa do que pensamos. E não seria possível nem pensar em Jesus, porque teria pelo menos, e eu repito, pelo menos, 3 bilhões de imagens de Jesus. Porque cada um faria a sua. É claro que nenhum de nós tem essa tentação de fazer Deus a nossa imagem e semelhança, né? Não foi Ele que nos fez imagem e semelhança dele, correto? Não é? Não. Pelo amor de Deus, socorro. Nós é que fomos feitos a imagem e semelhança dele. Se nós fizermos ele a nossa imagem e semelhança, quer dizer que nós estamos fazendo um ídolo. Perceberam a diferença? Aonde está o nosso? É uma coisa tão boba que passa desapercebida. Ou somos imagem e semelhança dele e assumimos isso, ou nós vamos tentar fazer um Deus à nossa imagem e semelhança, do jeito que eu quero. E esse aí, meu querido, minha querida, é o ídolo citado em Êxodo. Esse aí, aquele que é o seu deusinho, ele é o ídolo, pior do que qualquer imagem, qualquer outra coisa. Porque ele sempre vai justificar a nossa mediocridade. Confiantes de pé, apresentemos ao Senhor nossas preces.